A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na segunda semana do tempo comum, festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 2025. Paulo nasceu em Tarso, cidade da atual Turquia, por volta do ano 10. De perseguidor dos cristãos, tornou-se incansável e destemido pregador do Evangelho a todos os povos. Escreveu algumas cartas com vistas a fortalecer a fé das comunidades por ele fundadas. Sua intensa vida apostólica foi coroada com martírio em Roma, em torno do ano 67. A seu exemplo, proponhamos-nos ser audazes anunciadores da Boa Nova de Cristo com todos os meios de comunicação. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que instruístes todos os povos pela pregação do apóstolo São Paulo, concedei aos que celebramos hoje a sua conversão caminhar para vós, seguindo o seu exemplo, e ser para o mundo testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, temos na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos de 3 a 16. O salmo responsorial será o Salmo 116, tem apenas 2 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. E o Evangelho é o de Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 18. Aqui temos no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos um segundo relato que Paulo faz a respeito da sua conversão. A conversão de Paulo foi algo de extraordinário e definidor de nova conduta dentro da igreja nascente, do cristianismo que surgia como que uma seita dentro do judaísmo. Paulo era perfilado para ser um futuro sumo sacerdote judeu muito famoso, competente e de grandeza singular. Mas ele se encontrou com Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor na porta de Damasco, relato que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele é o autor dos Atos dos Apóstolos, faz no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Depois, no capítulo 22, Paulo tem ocasião, diante dos judeus, de relatar isso de novo, do seu jeito. E no capítulo 26, diante de Félix, em Jerusalém, faz a defesa de si e o pedido para ir a Roma para ser julgado lá, e ali conta de novo como aconteceu. 3 vezes no mesmo livro, nos Atos dos Apóstolos, vem então esta menção a um acontecimento talmente importante. É a conversão de Paulo. Ele diz que, estando com cartas na mão para levar presos de Damasco os seguidores do caminho, esse caminho foi o primeiro nome que o cristianismo recebeu. Na verdade, a palavra cristãos só é dada como designativo dos seguidores de Jesus lá em Antioquia, bem mais tarde. Mas os que seguiam Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho. Estando com esta missiva, Saul, o seu nome hebraico, se viu envolto numa grande luz vinda do céu, que brilhou ao redor dele. E ele caiu. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu:
eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Os companheiros de Saulo viram a luz, mas não ouviram a voz que falava com Saulo. Então ele perguntou de novo: que devo fazer, Senhor? E o Senhor respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como não podia enxergar porque ficou como cego, por causa do brilho ofuscante, forte daquela luz, ele chegou a Damasco, agora guiado pelas mãos dos seus companheiros. Começou a queda, a fragilização do grande e forte, feroz Saulo. E um certo Ananias, um homem piedoso, seguidor de Jesus, fiel à lei, veio encontrá-lo lá onde ele estava hospedado, numa rua direita, na casa de um certo Tício, e foi aí que ele disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. Ananias também recebeu uma visão do Senhor, dizendo para ele: vai lá e batiza Saulo, porque ele é um instrumento da minha escolha e eu mostrarei a ele quanto ele vai ter que sofrer por causa do reino dos céus, do meu nome. E então Ananias foi e fez uma pequena pregação, batizou Saulo. Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E foi o que aconteceu, e a partir dali toda a história de Saulo muda. Pouco a pouco receberá o nome grego de Paulo, e o restante da história a gente já sabe: de perseguidor passa a perseguido, de judeu passa a cristão, apaixonado pelo Evangelho. Aconteceu uma cura interior, algo de transformador no coração daquele homem, como só Deus é capaz de fazer quando escolhe essas grandes personalidades, não é, para se tornarem seus discípulos. No Salmo de hoje, o menor de todos, 116, o refrão que o salmista nos propõe é: ir pelo mundo inteiro, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. De fato, Paulo abriu as portas da igreja para a pregação aos pagãos, enquanto Pedro se dedicou à pregação aos judeu-cristãos. E no Evangelho, final do Evangelho de Marcos, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, Jesus manifesta-se aos seus discípulos e diz: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, para que quem creia e seja batizado seja salvo, e quem não crer seja condenado. E prometeu que à pregação dos discípulos sinais iriam lhes acompanhar, como, por exemplo, eles expulsariam demônios em seu nome, falariam novas línguas, e se pegassem serpentes ou bebessem até algum veneno mortal, isso não lhes faria mal algum. E quando impusessem as mãos sobre os doentes, eles ficariam curados. E a igreja então desenvolve tudo isso na palavra de Jesus, na força do seu Espírito, ainda hoje. Hoje o mundo precisa de grande cura, de grandes curas que inclusive cheguem até as inteligências artificiais, como recursos midiáticos e plataformas digitais do mundo da virtualidade, que está fazendo tanto mal ao mundo atualmente. Mal usada ou usada de modo arbitrário e para a malignidade, uns estão prevaricando e tirando proveito da vida dos mais pobres. Uma bispa anglicana, como uma profetisa grande, daquelas profetisas bíblicas do Antigo Testamento, e, portanto, uma bispa, uma mulher de uma grandeza de alma fantástica, teve a coragem de dizer ao novo presidente dos Estados Unidos verdades e fazer apelos que ele não ouvirá, evidentemente. Inclusive, saiu de lá com planos para denegrir a imagem dela,
que só uma mulher de grandeza de alma e compenetrada da sua missão e cheia do Espírito Santo poderia dizer perante a autoridade como o presidente dos Estados Unidos. Um aplauso bem grande para esta bispa. Ela é nossa irmã na fé, anglicana, e nós estamos plenamente de acordo com esta bispa, para que os migrantes sejam respeitados em seus direitos de adquirir vida nova, de onde foram expulsos das suas terras, em novas terras que os acolham. Como também as pessoas de minorias sejam respeitadas, porque o presidente dos Estados Unidos resolveu basear o seu governo numa areia movediça, grande areia movediça. Com dias contados e planos malfadados, 22 estados dos tantos estados norte-americanos vão fazer uma ação na justiça para provar a inconstitucionalidade dos decretos assinados pelo presidente e que desrespeitam e criam uma balbúrdia no mundo inteiro, já com a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do Acordo Climático de Paris, e todos os demais atos insanos, inumanos, tiranos e cruéis que assinou nas primeiras horas de sua posse. Está precisado, muito necessitado o mundo todo, e mais ainda esta parte do mundo ali, de cura, libertação e exorcismo. Sim, um demônio como este não pode dominar o mundo, não. Ele não é maior do que Deus. E os filhos de Deus sempre prevaleceram, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, de misericórdia e de vida. A morte não prevalece. Os maus morrem, a vida triunfa. São Paulo, rogai pelos Estados Unidos e pelos migrantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.